Fala pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Imagino que entediados, não tem jeito. Eu também estou. Estou tentando manter uma rotina, acordando cedo, fazendo um cafezinho e trabalhando como se eu estivesse no Instituto Federal. É, como o isolamento social ele vai demandar um tempo maior do que a gente estava esperando, isso pode nos atrapalhar um pouco. Porque quando a gente voltar às aulas, eu acho que o nosso calendário vai ficar um pouco corrido e a gente sabe que circuitos elétricos é uma disciplina mais chata, que demanda um certo tempo para fazer as listas. E então eu decidi fazer umas videoaulas. Por quê? Primeiro, porque eu já continuo tendo minha rotina de estudo, de trabalho aqui. Depois, eu sei que isso pode atrapalhar vocês e também imagino que vocês já devam estar um pouco entediados, né? No começo é até legal ficar em casa sem fazer nada, descansando, porque a rotina dentro do instituto é puxada, mas chega um certo momento que faz falta voltar aos estudos, ter alguma coisa para fazer. Então eu tenho esse compromisso agora com vocês de manter a nossa rotina de estudos, ou seja, toda segunda, eu sei que hoje não é segunda. Hoje é terça, mas eu já estava preparando uma lista para vocês e uma videoaula. Então, vou liberar uma videoaula para vocês sobre resistência equivalente, resistência em série e resistência em paralelo, e também uma lista que vocês vão acessar no site. Como é de praxe, eu vou colocar também o gabarito para vocês conferirem a lista, conferirem e verem, caso tenha alguma dúvida, vocês podem conferir ali no gabarito como que eu resolvi. Mas o ideal é que quando vocês tiverem uma dúvida e não entenderem por meio do gabarito, que vocês me mandem um e-mail. Para mim é muito fácil fazer um vídeo, cachorrinho lá atrás. Tô com dois cachorros aqui, tá? Não reparem não. É, então, para mim é super tranquilo que eu faça uma lista para vocês, resolva os exercícios que vocês tiverem dúvida e coloquem vídeos no YouTube. Então agora nossos encontros serão assim a partir das videoaulas e por e-mail como sempre foi, tá? Toda segunda vamos colocar uma videoaula e vou disponibilizar uma lista. Como imagino que vocês tenham mais tempo agora, vamos ter então um compromisso, vamos encurtar o prazo para vocês entregarem a lista. Então, eu imagino que essa próxima lista aí que vocês vão acessar, ela é uma lista mais rápida, mais fácil. Então, eu gostaria que vocês fizessem a lista até segunda-feira que vem. E na segunda-feira que vem eu passo um conteúdo novo, que é resistência equivalente de circuitos mistos, que aí sim é um assunto um pouco mais chato, é uma lista mais extensa também. Portanto, eu vou disponibilizar um tempo maior para vocês resolverem. Beleza? Qualquer dúvida sobre a videoaula ou sobre a lista, não deixem de me mandar um e-mail. Lembrando que continuo trabalhando, tá? Então estou à disponibilidade aí para ajudar vocês. Valeu? Aula 6, Associação de resistores. Até o momento, nós estávamos estudando um circuito simples. Um circuito simples, ele é quando eu tenho apenas uma fonte de tensão ligado com uma carga, que a carga a gente sabe que é representada aqui pelo resistor. Isso aqui é um circuito simples. Porém, quando vocês fizeram as aulas práticas e compraram os materiais, vocês perceberam que eu não tenho todos os valores de resistores possíveis. Eu tenho apenas alguns valores, que são os valores comerciais, igual vocês fizeram na lista. O problema disso é o seguinte: e se eu precisar em um determinado projeto de um determinado tipo de valor de resistor? O que eu faço, já que esse valor não existe nas lojas de eletrônicos?
Nesses casos, eu posso fazer a combinação de resistores para chegar no valor que eu preciso. Ao nome dessa combinação de resistores, nós chamaremos de associação. Existem duas formas de associar resistores. Podemos associá-los em série e podemos associá-los em paralelo. Então, nós iremos aprender essas duas formas. E qual que é o objetivo da aula? Primeiro de tudo, saber identificar quando os resistores estão ligados em série e quando eles estão ligados em paralelo. Além disso, nós temos que saber o que acontece com a tensão, corrente e potência, conforme já aprendemos, nesses tipos de associação. Por último, vamos aprender uma configuração bem comum de resistores chamado de divisor de tensão. E em cada um desses itens nós faremos exercícios para reforçar o aprendizado. Primeiro, associação em série. É muito simples visualmente identificar quando os resistores estão associados em série, correto? A gente pode perceber que em uma associação em série, a saída do primeiro resistor está ligada na entrada do segundo resistor. E a saída do segundo resistor está ligada na entrada do terceiro resistor. Mas a forma correta da gente saber se eles estão ou não em série é se observarmos a corrente. Aqui eu tenho uma corrente passando pelo resistor 1. Percebam que a corrente que passa pelo resistor 2 é a mesma corrente que passa pelo resistor 1. Por quê? Porque não tem nenhum outro caminho para a corrente do resistor 1 fazer, a não ser continuar o caminho e passar pelo resistor 2. E da mesma forma como essa mesma corrente é obrigada a passar pelo resistor 3, ou seja, não tem mais nenhum caminho para a corrente fazer. Então, essa é a principal característica de um circuito em série. Em um circuito em série, a corrente que passa por um resistor é a mesma corrente que passa pelo outro e a mesma corrente que passa pelo outro resistor, que é a mesma corrente da fonte, a corrente total, ou seja, a corrente sai do lado positivo e vai em direção ao lado negativo. Essa corrente total, que é essa aqui, ela é obrigada a passar pelo resistor 1, pelo resistor 2, pelo resistor 3 e depois ela retorna para a fonte através do polo negativo. E o que a gente pode perceber em relação à tensão? Vocês lembram na aula prática, quando a gente ligou um LED? Esse LED estava ligado em série com um resistor. O circuito que a gente havia ligado era esse aqui, ó. Vocês vão lembrar. Era uma fonte, um resistor, um LED e a fonte de novo, que é o símbolo do LED. A corrente saía do polo positivo, passava pelo resistor, passava pelo LED, acendia o LED e voltava para o polo negativo. Nesse circuito, vocês mediram a tensão em cima do resistor, colocar VR de resistor, e mediram a tensão em cima do LED, chamado de VL. E perceberam que a tensão do resistor somada com a tensão do LED dava a tensão da fonte, a tensão total. E é isso que acontece em um circuito em série. Nesse nosso caso, se eu somar V1 com V2 com V3, o resultado tem que dar a tensão da fonte, ou seja, cada resistor em um circuito em série está compartilhando, dividindo a tensão da fonte. Essa é outra característica importante. Depois, nós vamos estudar isso aqui melhor. Isso aqui tem uma lei chamada Lei de Kirchhoff para malhas. Mas isso nós estudaremos na próxima aula. Por enquanto, tenham em mente que em um circuito em série, a somatória das correntes... Aliás, em um circuito em série, a corrente que passa em um resistor 1 é igual à corrente que passa no resistor 2 e assim por diante.
E a somatória de todas as tensões dá a tensão da fonte. Perfeito? Resistência equivalente. Quando eu tenho vários resistores ligados em série, como esse caso aqui, R1, R2 e R3, eu posso trocar esses resistores por apenas um, chamado de RE, que é resistência equivalente. Ou seja, quando eu faço isso, eu volto a ter aquele circuito simples que a gente já tinha trabalhado antes, que é apenas uma fonte de tensão com apenas um resistor. E os três resistores se chamam RE. A fonte continua com o mesmo valor e, obviamente, a corrente tem o mesmo valor. Por quê? Porque são circuitos equivalentes. A dúvida é a seguinte: como que eu faço para trocar três resistores por apenas um e não ter nenhum impacto na tensão e na corrente? É só a gente fazer um cálculo. Esse cálculo é bem simples, mas eu vou complicar só para a gente mexer um pouquinho com a matemática, beleza? Então, perfeito. Aqui eu tenho que a tensão é resistência equivalente vezes a corrente. Isso aqui é a lei de Ohm e você já conhece muito bem. Corrente total. Aqui no lado esquerdo eu vou trabalhar com esses três resistores. E eu vou utilizar aquela equação que a gente olhou no slide anterior, onde a tensão da fonte é V1 mais V2 mais V3. Ou seja, se eu somar as tensões dos três resistores, eu tenho o valor da tensão da fonte. E é com essa equação que eu vou trabalhar um pouco mais. Vt é igual. Pela lei de Ohm, lembram da lei de Ohm? A lei de Ohm tem um triângulo aqui e eu sei que tensão, resistência e corrente. E na lei de Ohm, se eu quiser saber o valor da tensão, eu tampo aqui a tensão e o que sobra? Sobra resistência vezes corrente, ou seja, V R vezes I, como a gente já tinha feito ali. Então, em cada um dos resistores, eu vou trocar o V1 pelo R1 vezes I1. Eu posso fazer isso, certo? Porque tensão é a mesma coisa que resistência vezes corrente, e é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou trocar o V2 por R2 vezes I2. E eu vou trocar o V3 por R3 vezes I3. Posso fazer isso? Posso, não estou cometendo nenhuma loucura na matemática. Beleza, só que a gente viu que a corrente 1 em um circuito em série é a mesma que a corrente 2, que é a mesma que a corrente 3, que é a mesma que a corrente total. Então, se eles são iguais, eu posso trocar I1, posso trocar por I2, I2 por 3, ou posso trocar tudo por IT, que tem o mesmo efeito. Logo, elas são iguais. E é isso que eu vou fazer. Então, tensão total é R1 vezes IT mais R2 vezes IT mais R3 vezes IT. Perfeito. Como IT é comum a todos, eu posso colocar o IT em evidência. E aí minha equação fica: tensão total é I total vezes o que sobrou, R1 mais R2 mais R3. Perfeito? Agora, por último, perceba que o VT aqui, ele também é comum para esse circuito. Eles são o mesmo VT. Portanto, eu vou combinar essas duas equações para sabermos onde vamos chegar. Então, aqui nessa equação, onde tem o VT, eu vou trocar por isso aqui, que é RE vezes
IT é igual IT vezes R1 mais R2 mais R3. Portanto, eu quero isolar a resistência equivalente para saber como que eu calculo a resistência equivalente. Se eu isolar, fica RE é igual IT vezes R1 mais R2 mais R3, dividido, o IT passou para lá, dividindo. Como eles estão dividindo, corto esse IT com esse IT. E aí o resultado disso é aqui. RE é R1 mais R2 mais R3. Todo esse trabalho para chegarmos no óbvio. Ou seja, se eu quiser trocar essas três resistências aqui por apenas uma resistência, basta somar o valor das três. Simples, não? De agora em diante, quando tivermos algumas dificuldades com circuitos, nós vamos tentar achar um paralelo, uma analogia com a hidráulica, porque em alguns aspectos eles funcionam de forma bem parecida. Então aqui eu tenho um sistema hidráulico. Nesse meu sistema hidráulico, eu tenho duas caixas d'água, uma caixa d'água com baixa pressão, que fica na parte de baixo, e uma caixa d'água com alta pressão. Então imagine aqui que eu tenho uma caixa d'água em cima de um prédio, tá? Tem um prédio aqui bem bonito. E aqui, obviamente, a caixa d'água que está em cima, ela tem uma pressão maior, porque ela tem uma energia potencial maior. Beleza. Essa diferença de pressão entre a caixa menor e a caixa maior é o que a gente chama de diferença de potencial ou tensão elétrica. Então, eu tenho uma diferença de potencial, tenho uma tensão elétrica. Aqui no caso da hidráulica, eu tenho uma diferença de pressão. A caixa d'água no alto tem uma pressão maior e a caixa d'água na parte baixa tem uma pressão menor. E isso faz com que a água saia da caixa d'água com maior pressão e vá em relação à caixa d'água com menor pressão. Muito parecido com o caso do circuito elétrico, onde eu tenho um lado com um potencial positivo, eu tenho outro lado com potencial negativo. E quando eu ligo um condutor entre eles, os elétrons com a carga positiva saem do lado mais e vai em direção do lado menos. Legal. Nesse circuito, eu tenho 3 registros. Cada um está mais ou menos fechado. Então perceba que aqui eu tenho um registro mais no meio do caminho. Eu tenho um registro 2 pouco fechado. Eu tenho um registro 3 mais fechado. Percebam duas características que a gente tinha visto no circuito anterior, que é o resistor em série. A água que sai daqui e passa pelo registro 1 é a mesma que passa pelo registro 2 porque o cano não está furado, não tem nenhum outro lugar para a água passar. Então ela obrigatoriamente passa pelo registro 2 e obrigatoriamente passa pelo registro 2. Só reafirmando que a corrente que passa em 1 é a corrente que passa em 2, que é a corrente que passa em 3, que é a corrente total, ou seja, igual na hidráulica. Outra coisa que a gente pode associar com a hidráulica é sobre a tensão. Então, vamos entender que eu tenho uma diferença de pressão entre as duas caixas d'água. Uma parte dessa pressão vai ficar nesse registro, tentando passar por esse registro. Outra parte da tensão ou da pressão vai ficar neste outro registro. E outra parte da pressão vai ficar nesse outro aqui. Então, se eu somar V1 com V2 com V3, vai dar a tensão total ou a pressão total.
Ou seja, a pressão que a água está exercendo em cada um dos registros, se eu somar tudo, vai dar a pressão total da caixa d'água. Outra coisa importante é a seguinte: se eu somar todas as pressões aqui no registro, vai dar a pressão total da caixa d'água. A pergunta é a seguinte: em qual dos registros vocês acham que vai ter pressão maior? No registro 1, no 2 ou no 3? E a resposta para isso é no registro 3. Como a água tem mais dificuldade de passar por esse registro, que ele está quase fechado, a pressão maior vai ser nesse registro aqui. Depois, vai ser nesse aqui que está no meio do caminho. E por último, vou ter apenas uma pequena pressão nesse aqui. O mesmo se aplica na elétrica. Quanto maior o valor da resistência, maior a queda de tensão. Então, o resistor que tiver maior resistência vai ficar com mais tensão. E os que tiver menos resistência ficará com menor parcela da tensão da fonte. Ok? A última parte da associação em série é a potência. Então, aqui nesse caso, eu tenho 4 lâmpadas ligadas em série. Essa lâmpada, ela está ligada a uma fonte de tensão, vamos supor 100 volts, só para ficar fácil o nosso cálculo. Se são todas lâmpadas iguais, ou seja, elas têm a mesma resistência, qual vai ser a tensão em cada uma das lâmpadas? Bem fácil, 25 volts. Essa tem 25 volts, essa fica com 25 volts, essa fica com 25 volts e essa vai ficar com 25 volts. Então, se eu somar as 3 tensões das lâmpadas, vai dar a tensão da fonte, que é de 100 volts. E lembrando que elas têm a mesma corrente que passa na lâmpada 1 é a mesma que passa na lâmpada 2, que passa na lâmpada 3 e na 4. Agora eu quero saber o que acontece com a potência. Lembrando que cada uma lâmpada vai estar consumindo uma certa potência, P1, P2, potência 3 e P4. E aí, se eu somar todas as potências, é a potência total da fonte. P1 mais P2 mais P3 mais P4 dá a potência total. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho 2 resistores, sendo R1 de 40 ohms e R2 de 60 ohms. Esses 2 resistores são ligados em série. Uma tensão de 50 volts é aplicada na associação. Pede-se qual que é o valor do resistor equivalente, qual a tensão nos resistores e a corrente, e qual a potência dissipada nos resistores e no equivalente. Ok, então vamos desenhar o circuito. A fonte, são 2 resistores. R1 tem 40 ohms. E R2, 60 ohms. A fonte tem 50 volts. Isso aí vai ter uma corrente saindo da fonte chamada de corrente total. Perfeito. Preciso transformar esse circuito em um circuito equivalente. Um circuito equivalente é um circuito que tem apenas um resistor que vai fazer o trabalho dos 2. Então, vou ter RE, mas a fonte continua com a mesma tensão de 50 volts e a corrente continua igual.
Como que eu calculo a resistência equivalente? Resistência equivalente é R1 mais R2. O R1 vale 40 ohms e o R2 60 ohms. Portanto, a resistência equivalente vale 100 ohms. Então aqui 100 ohms está feita a primeira parte. Calculamos aqui o resistor equivalente. Agora ele quer saber qual que é a tensão nos resistores e qual é a corrente. Então vamos calcular primeiro a corrente. Vou apagar aqui. Essa parte a gente já fez. Corrente total. Pela lei de Ohm, a gente sabe que corrente é tensão dividido pela resistência, que no nosso caso é resistência equivalente. A tensão é de 50 volts e a resistência equivalente 100. Portanto, a corrente total vale 0,5 ampere. Se aqui no equivalente a corrente é de 0,5 ampere, aqui em cima a corrente tem que ser de 0,5 amperes também, porque são circuitos equivalentes. O que acontece num, acontece no outro. Então ele vale 0,5 ampere também. Toda vez que essa corrente passa por um resistor, ela vai gerar uma queda de tensão V1. E toda vez que passa pelo resistor 2, vai gerar uma queda de tensão V2. E é isso que eu quero saber, V1 e V2. Pela lei de Ohm, eu sei que V é resistência vezes corrente. Então, V1 é a resistência 1 vezes a corrente 1. A resistência 1 vale 40 ohms e a corrente 1, 0,5. Portanto, V1 vale 20 ohms. V2. V2 é R2 vezes I2. A resistência 2 vale 60 ohms e a corrente 2 é a mesma corrente 1. Elas são iguais. Então, continua sendo 0,5. Portanto, V2 é igual a 30 volts. Vou atualizar aqui. Então, aqui V1 vale 20 e V2 30 volts. Qual que é o valor da tensão total? Tem duas formas que eu posso calcular a tensão total. Eu posso somar V1 mais V2, como a gente já viu, que tem que dar 50 volts. Ou seja, a soma das tensões nos resistores dá a tensão da fonte 50. Perdão. Ou eu posso fazer o cálculo aqui, ó, em cima desse resistor. Tensão total é corrente total vezes resistência equivalente. Corrente total é 0,5 e a resistência equivalente 100. Como já era esperado, tem que dar o mesmo resultado, porque são circuitos equivalentes. Ou seja, V1 dá 20 volts, V2 dá 30 volts. Se eu somar, dá a tensão da fonte, que é de 50 volts. Para finalizar, preciso calcular a potência dissipada nos resistores e no equivalente. Vamos calcular a potência, então. O resistor 1 vai ter uma potência? Vai. É como se fosse uma lâmpada. Então, a potência é tensão vezes corrente. A potência 1. Tensão no resistor 1. 20 volts. A corrente no resistor 1. 0,5 ampere. Portanto, a potência 1
10 watts. Vamos calcular a potência 2. Potência no resistor 2 é a tensão do resistor 2 vezes a corrente que passa no resistor 2. Potência 2 tem uma tensão de 30 volts e a corrente que passa no resistor 2 é exatamente a mesma, 0,5. Portanto, a potência 2 é de 15 watts. Tá, então, achei o P1 e achei o P2. Como o P2 tem uma resistência maior, a potência sobre ele, neste caso, é maior. Qual que é a potência total? Tem duas formas também. Posso somar P1 com P2, ou seja, 10 com 15, dá 25 watts. Ou posso calcular a potência no equivalente. Potência do equivalente é tensão no resistor equivalente vezes a corrente do equivalente. Opa, coloquei errado aqui. Tensão no equivalente. Tensão no equivalente, 50 volts. A corrente no equivalente, 0,5, que dá 25 volts, igual, conforme já era esperado. Mais um exemplo de circuito em série, agora com 3 resistores. Primeiro, pede-se o resistor equivalente, depois a tensão nos resistores e a corrente, e depois a potência dissipada nos resistores e no equivalente. Então, vou achar o circuito equivalente disso aqui, que vai ser uma fonte com apenas um resistor equivalente. Eu não mudo a fonte é exatamente a mesma, de 20 volts. E a corrente que eu achar vai ser exatamente a mesma e total, para os dois casos. Primeira coisa, vamos calcular a resistência equivalente. R1 mais R2 mais R3. O R1 vale 2, o R2 vale 1 e o R3 vale 5. Portanto, a resistência equivalente vale 8 ohms. Então, posso trocar esses 3 resistores por um de 8 que vai realizar a mesma função. Beleza? O item A está feito. Item B. Eu quero saber a tensão nos resistores e a corrente. A corrente é a mesma para todos, que é a corrente total. Então, vou calcular ali a corrente no equivalente. É tensão total dividido pela resistência equivalente. Ou seja, 20 dividido por 8. Tá, já tenho esse cálculo aqui, vai dar 2,5 amperes. Como esse é um circuito equivalente, aqui também tem 2,5 amperes. E agora que eu sei a corrente, eu quero saber a tensão em cada um dos resistores. Então, quando essa corrente passa por esse resistor, vai ter uma queda de tensão V1. Quando passa por esse resistor, vai ter uma queda de tensão V2. E quando passa por esse aqui, tem uma queda de tensão V3. Lembrando que a maior queda de tensão tem que estar no resistor 3, porque ele tem uma maior resistência. Lembre-se do registro quase fechado. Aquele registro que está quase fechado, ou seja, tem uma maior resistência, ele fica com maior pressão, ou seja, maior queda de tensão sobre ele. Então vamos lá calcular as quedas de tensões. Pela lei de Ohm, eu sei que V1
é R1 vezes I1. A resistência 1 vale 2 ohms e a corrente I1 é a mesma corrente total, que vale 2,5 amperes. Portanto, V1 vale 5 volts. V2, R2 vezes I2. R2 vale 1 ohm e a corrente é a mesma, 2,5. Portanto, V2 vale 2,5 volts. E V3 é R3 vezes I3. V3 R3 vale 5 e 3 vale 2,5. Portanto, V3 dá 12,5 volts. Tensão total, eu posso simplesmente somar V1, V2 e V3, que vai dar 5 mais 2,5 mais 12,5, 20 volts, conforme já era esperado, que é a tensão da fonte. Perfeito, achei então o item B, tensão nos resistores e a corrente. Vou atualizar aqui, porque eu vou precisar desses valores de tensões. Aqui vale 5 volts, 2,5 e 12,5. Por último, eu preciso calcular a potência em cada um dos resistores. P1 é V1 vezes I1. Potência no resistor 1 é a tensão no resistor 1, que é 5 volts vezes I1, 2,5. P1 vai dar 12,5 watts. P2 é V2 vezes I2. V2 2,5 vezes I2, que é 2,5 também. Logo, P2 é 6,25 watts. E P3 é V3 vezes I3. Potência 3 é V3, 12,5 vezes I3, 2,5, que dá 31,25 watts. P1, P2 e P3. Eu posso simplesmente, para saber a potência total, somar todos, que é 12,5 mais 6,25 mais 31,25. O resultado disso, deixa eu ver aqui. O Gebrand deixou tudo calculado aqui. Tem que dar 50 watts. Ou eu posso achar a potência no equivalente, que vai ser a potência total. Vamos ver se dá certo. Potência do equivalente é tensão do equivalente vezes a corrente que passa no equivalente. Como a tensão só tem esse resistor, a tensão da fonte é a tensão do equivalente, que é 20 vezes a corrente total, que é 2,5. Isso aí dá 50 watts, como já era esperado.
Agora a gente passa da parte da associação em série para a parte da associação em paralelo. Não se esqueçam que na associação em série a corrente é igual e a soma das tensões é igual à tensão da fonte. Associação em paralelo. Essa aqui é uma associação paralela. Então percebam que na associação paralela, cada resistor tem dois polos. E para eles estarem em paralelo, os polos de entrada têm que estar ligados no mesmo ponto, que a gente vai chamar futuramente de nó. E os polos de saída, ou seja, os terminais de saída, estão ligados também no mesmo ponto. Percebam que a corrente que sai da fonte, que é essa corrente total aqui, ela se divide entre I1, I2 e I3. E depois elas voltam a se encontrar em um mesmo ponto. Isso aqui configura uma associação paralela. Então a gente sabe que, neste caso, a corrente total é a soma de todas as correntes. Diferente do que acontecia na associação em série. E a tensão já é igual para todos. Percebam que aqui eu tenho uma tensão V1. Essa tensão está ligada no mesmo ponto, entre este ponto e este ponto. Só que aqui eu tenho um curto-circuito. Então, este ponto é o mesmo que esse aqui. Significa que a tensão V2 está ligada no mesmo ponto, logo ela é igual a V1. E esse resistor está ligado no mesmo ponto também. Portanto, eu tenho uma tensão V3, onde V1 é igual a V2, que é igual a V3. Ou seja, todas as tensões estão ligadas no mesmo ponto, que é a tensão total. Perceberam que a associação paralela ela é o contrário da associação em série? Na associação em série, a corrente é igual para todos e a tensão é diferente. Aqui, a tensão é igual para todas e a corrente é diferente. Vamos falar então da resistência equivalente. Para calcularmos a resistência equivalente, já é um pouco mais trabalhoso. Eu posso dar uma equação para vocês e eu farei isso. Mas primeiro, eu gostaria que a gente tentasse deduzi-la. Então, eu preciso transformar esses três resistores aqui em um resistor equivalente que vai realizar a mesma função. Nesse caso, a gente já sabe que essa tensão, esse circuito tem uma equação Vt igual Re, que é a resistência equivalente, vezes It, que é a corrente total. Este circuito da esquerda, eu vou começar analisando essa situação aqui, onde a corrente total é a somatória de I1 com I2 com I3. Lembrando que a tensão é comum para todos. O que é o I1? Nesse caso, I1 é tensão 1 sobre a resistência 1, pela lei de Ohm. Mas a gente sabe que a tensão 1 é a mesma tensão da fonte, Vt sobre R1. O que é I2? I2 é V2 sobre... Desculpa, R2. Deixa eu apagar aqui. Sobre R2. E V2 é a tensão da fonte, que é Vt sobre R2.
E I3 é V3 V3 sobre R3, sendo que V3 é a tensão da fonte também. Então, eu vou substituir I1, I2 e I3 nessa equação aqui embaixo. Fica IT é igual. Onde tem I1, eu vou substituir por VT sobre R1. Onde tem I2, substituo por VT sobre R2. E onde tem I3, eu substituo por VT sobre R3. Percebam que o VT ele é comum para todos, então eu vou colocar o VT em evidência. Fica IT é igual. VT coloco em evidência. O que sobra? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Agora, nas duas equações eu tenho o VT, que é... Aliás, eu vou manipular um pouco melhor essa equação aqui. Vou isolar o IT. IT é VT sobre RE. Então percebam que nas duas equações eu tenho IT. Eu tenho aqui nessa equação e eu tenho aqui. Então, vou substituir esse IT neste ponto aqui. Como que fica substituindo? Fica VT sobre RE é igual VT vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Como o VT está desse lado e desse lado, eu corto os dois. O resultado disso é 1 sobre RE é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Portanto, é dessa forma que eu calculo a resistência equivalente. Se eu quiser trocar esses três resistores por apenas um, eu tenho que fazer esse cálculo para achar o RE. Quando eu tenho apenas dois resistores e quero achar o equivalente, eu posso fazer de uma forma um pouco mais simples. Muitos alunos fazem equivalência de 2 em 2 para ficar um pouco mais fácil. Como que seria isso? Então vamos supor o seguinte caso. Eu tenho aqui um circuito, tenho um resistor R1 e tenho um resistor R2. Percebo que eles estão em paralelos, porque ele tem o mesmo nó de entrada e o mesmo nó de saída. Logo, a corrente que vem aqui, ela se divide, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, e depois elas voltam a se encontrar neste outro ponto, ou seja, estão em paralelo. E aí, eu quero substituir esse circuito por um circuito equivalente, que vai realizar a mesma função, com apenas um resistor chamado de resistor equivalente. Como que eu calculo esse resistor equivalente? Eu vou partir daquela mesma equação que a gente tinha visto, que 1 sobre RE é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Nesse caso, eu consigo calcular o mínimo múltiplo comum. De R1 e R2, o mínimo múltiplo comum é R1 vezes R2. R1 vezes R2 divididos por R1 fica
R2. E R1 vezes R2 dividido por R2 fica R1. E aqui do lado esquerdo continua igual, 1 sobre RE. Agora, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Multiplicando cruzado, eu vou jogar o RE lá em cima. Fica RE vezes R1 mais R2 é igual a 1 vezes R1 vezes R2. Como eu quero isolar o RE, isso aqui passa para o lado de lá dividindo. Vai sobrar RE é igual a R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. Então, essa fórmula aqui é a forma de calcularmos a resistência equivalente quando temos apenas dois resistores. O que os alunos costumam fazer? Como geralmente os alunos acham essa forma mais fácil, eles fazem da seguinte forma: mesmo quando eu tenho 3 resistores, eles calculam a resistência equivalente de 2 e acham um equivalente só. E depois fazem esse equivalente com o de baixo e acham outro equivalente, tá? Então, os alunos dão preferência para usar essa fórmula, fazendo sempre a equivalência de 2 em 2. Aí fica ao gosto de cada um, tá? O importante é saber que vocês têm em mãos essas duas ferramentas. Vocês podem calcular vários resistores em paralelo de uma vez, ou podem ir fazendo cálculos de 2 em 2. Aqui nós temos também a nossa equivalência hidráulica com associação paralela. Percebam, eu tenho a mesma caixa d'água, vamos supor que é um prédio tem uma caixa d'água embaixo e uma caixa d'água em cima. Aqui, entre elas, eu tenho uma diferença de potencial. Ou posso chamar da caixa d'água uma diferença de pressão, onde aqui eu tenho uma pressão maior e aqui tem uma pressão menor. Isso fará com que a água flua da pressão maior para a pressão menor. Só que nesse caso, a água que sai da caixa, ela não passa igualmente por todos os registros. Não. Eu vou ter um fluxo de água I1, outro fluxo de água I2 e outro fluxo de água I3. Ou seja, se eu somar I1 mais I2 mais I3, dá a corrente total que sai da caixa d'água. Ou seja, vamos supor que aqui passem 2 litros d'água, aqui 1 e aqui 3. Quanto que está saindo da caixa d'água? 3 mais 1 mais 2, 6 litros d'água. Então, percebam como é diferente a associação paralela da associação em série. Já comprovamos então que a corrente, se eu somar todas as correntes, dá a corrente da fonte. Agora, e sobre a tensão? Vamos chamar tensão de diferença de potencial. Percebam que esse registro aqui, vamos supor que aqui a pressão é 10. 10 atmosferas. Estou chutando aqui porque eu não entendo nada disso. A diferença entre as duas caixas d'água. Qual que é a pressão que esse registro está sofrendo? Ele está ligado na caixa com maior pressão e na caixa menor com menor pressão. Portanto, ele também tem 10 atmosferas. E qual que é a pressão desse segundo registro aqui? Esse segundo registro, ele também está ligado diretamente na caixa com maior pressão e na caixa com menor pressão. Portanto, esse registro também tem 10 atmosferas. E o mesmo acontece para esse, porque ele também está ligado diretamente na caixa com maior pressão e na caixa com menor pressão. Ele tem, logo, 10 atmosferas. Isso nos faz concluir que, em um circuito paralelo, as tensões são todas iguais, que é a tensão total da caixa d'água.
Outro detalhe, qual vocês acham que vai receber maior corrente, tá? Já que aqui todos têm a mesma tensão. Qual vai receber a maior corrente? O registro que está no ponto intermediário, o que está mais aberto ou o que está mais fechado? Essa parte é bem fácil, né? O que vai receber maior corrente é o que tem menor resistência, que é esse aqui. Esse aqui vai ser o segundo com maior corrente e esse aqui vai ter menos corrente passando por ele porque ele está mais fechado. Vamos analisar um circuito um pouco mais próximo de um circuito prático. Tenho as mesmas 4 lâmpadas que eu tinha mostrado no circuito em série. Supondo que aqui eu tenho uma tensão de 100 volts. Quanto vocês acham que cada lâmpada está recebendo de tensão? O 100 volts é uma diferença de potencial entre o lado mais e o lado menos. Percebam que essa lâmpada está ligada exatamente nesse mesmo ponto. Portanto, ela também está sujeita a uma diferença de potencial de 100 volts. Essa lâmpada também está ligada no mesmo ponto, aqui e aqui. Portanto, ela também tem uma diferença de 100 volts, assim como essa e assim como essa lâmpada de 100 volts. Tá? Porque elas estão em uma ligação em paralelo. E aí vocês devem ter imaginado que essa é a ligação que vocês têm na casa de vocês. Quando eu preciso de 100, 127 volts, eu ligo todas as cargas em paralelo. Porque se eu ligar as 4 lâmpadas em série, elas não vão receber 100 volts. Elas vão receber, como a gente já viu, 25 volts cada uma, e dessa forma elas vão acender, vão funcionar com 1/4 da tensão que elas precisariam. Ou seja, vão ficar meio apagadas, quase que não vão acender. Porém, a corrente que vai passar por todas elas é diferente. Aqui vai passar uma corrente, outra e 2, e 3 e 4. E se eu somar I1 com I2 com I3 com I4, eu vou achar a corrente que sai a corrente total que sai da fonte, IT. Vamos fazer um exemplo. Tenho aqui um circuito com 2 resistores. R1 tem 40 ohms e R2 60 ohms. Ambos são ligados em paralelo. E uma tensão de 50 volts é aplicada à associação. Pede-se resistor equivalente, tensão nos resistores e corrente, e a potência dissipada nos resistores e no equivalente. Então, pessoal, eu gosto que vocês desenhem o circuito. Vamos desenhar um circuito com uma fonte, tem um resistor 1 e o resistor 2. O resistor 1 tem 40 ohms e o resistor 2 tem 60 ohms. Eles são ligados a uma fonte de 50 volts. É igual ao circuito anterior, os mesmos valores de tensão e de resistência. E aí eu vou ter uma corrente que vai sair da fonte, que é uma corrente total. Essa corrente vai se dividir entre I1 e I2. Primeiro, quero saber o valor do resistor equivalente. Então, eu vou achar o circuito equivalente desses 2 resistores. Então, vou transformar esses 2 resistores em apenas um, chamado de RE. Como eu não mexi na fonte, a fonte continua valendo 50 volts. E a corrente
IT. Lembrando que agora IT que vai passar aqui no resistor. Vamos calcular a resistência equivalente. E aí eu tinha mostrado para vocês que existem duas formas de calcularmos a resistência equivalente. Uma forma é válida para 2 a mais resistores. E a outra, que é a mais fácil, eu consigo fazer só de 2 em 2. Vou utilizar a mais fácil primeiro. Essa fórmula aí vocês vão ter que decorar, que é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O R1 vale 40, o R2 vale 60, e embaixo é a soma, é o produto pela soma. Vamos fazer 40 vezes 60 dá 2.400. Divididos por 40 mais 60 dá 100 ohms. Portanto, a resistência equivalente dá 24 ohms. Lembre-se, a resistência equivalente, o valor da resistência equivalente sempre será menor do que o menor dos resistores do circuito. Ou seja, se o menor resistor do circuito tem 40 ohms, obrigatoriamente a resistência equivalente tem que ter menos do que 40 ohms. Então a resistência equivalente tem 24 ohms. A partir disso, o item A já fiz. Eu quero saber a corrente nos resistores. Então, primeiro vou achar a corrente total. Corrente total é tensão dividido pela resistência equivalente. A tensão vale 50 e a resistência equivalente vale 24. Portanto, a corrente total vale 50 dividido por 24, 2,08. Mas eu preciso achar também a corrente I1 e a corrente I2. Para eu achar a corrente I1, 2, eu tenho o valor da resistência, mas eu não tenho o valor da tensão e não tenho o valor da corrente I1. Na verdade, eu tenho sim. Eu tenho o valor da tensão no resistor I1, porque se esse resistor está em paralelo com a fonte, ele tem o mesmo valor da tensão da fonte, que é 50 volts. E esse resistor também está em paralelo com a fonte, então ele também tem 50 volts. Com isso, eu consigo calcular a corrente I1 e a corrente I2. A corrente I1 é tensão em 1 dividido pela resistência 1. A tensão é a mesma da fonte, que é 50, dividido pela resistência, que é 40. Portanto, I1, 50 divididos por 40, 1,25 ampere. A corrente I2 é V2 divididos por R2. V2 está em paralelo com a fonte e com o resistor, logo, V2 também tem 50 volts. E R2 tem 60 ohms. Portanto, I2 tem 50 divididos por 60, 0,83 amperes. Se eu somar os dois, 0,83 com 1,25 dá 2,08 amperes, que é o que a gente tinha achado, tá? Então, óbvio, tem que ter a mesma corrente total. Lembra que conversamos sobre isso? Feito o item 1 e o item 2. Vou colocar aqui os valores. Então, no item 1, na corrente 1, eu tenho 1,25 e na corrente 2, 0,83. Agora eu preciso achar a potência de cada um deles. Potência no resistor 1 é tensão 1 vezes a resistência 1.
tensão é 50 volts e a resistência dele, potência tensão vezes corrente. Tensão vezes corrente 1. E a corrente 1 é 1,25. Portanto, a potência 1 é 50 vezes 1,25, 62,5 watts. A potência 2 é tensão 2 vezes a corrente 2. A tensão 2 vale 50 volts e a corrente 2 0,83. Portanto, a potência 2 vale 41,5 watts. Posso somar os dois e achar a potência total, que é 62,5 mais 41,5. Sessenta e 62,5 mais 41,5 dá 104 watts. Vamos conferir? Vamos calcular a potência do equivalente. A potência do equivalente só tem um resistor, portanto, o valor da potência desse resistor será a potência total. Então, é tensão do resistor equivalente vezes a corrente que passa no equivalente. Tensão é a tensão da fonte, que é 50 volts. E a corrente, 2,08. Potência do equivalente é 50 vezes 2,08, que dá 104 watts, como a gente já tinha visto. Mais um exemplo de circuito equivalente. Então, eu tenho aqui um circuito agora com 3 resistores, para a gente treinar aquela outra fórmula para calcularmos a resistência equivalente de 3 resistores. Então, tem um resistor de 1,6 kg, 20 kg e 56 kg. Preciso calcular a resistência equivalente. De cara, a gente já imagina que a corrente maior será no resistor de 1,6, porque ele tem uma resistência menor que todos. Então, vou desenhar aqui um circuito equivalente. A fonte com apenas uma resistência RE. A fonte continua com o mesmo valor, 28 volts. E teremos uma corrente total IT. E essa corrente vai se dividir depois entre I1, I2 e I3. Perfeito. A fórmula para calcularmos a resistência equivalente com 3 resistores. 1 sobre RE igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre RE é igual. R1 vale 1.600 mais 1 sobre R2 vale 20.000. E 1 sobre R3 vale 56.000. Eu posso calcular o mínimo múltiplo comum ou apenas fazer a conta na calculadora. 1 dividido por 1.600 dá 6,25 vezes 10 a menos 4. Divididos por 20.000
0,5 vezes 10 a menos 4. Divididos por 56.000, 0,1786 vezes 10 a menos 4. Somando tudo isso aí, 6,25 mais... Eu deixei tudo na base menos 4, porque para somarmos e subtrairmos, vocês já sabem que usamos sempre a mesma potência. Então, deixei a potência todas com potência menos 4. 6,25 mais 0,5 mais 0,1786 dá 6,29 vezes 10 elevado a menos 4. Como eu quero saber o valor do RE, o RE passa para cá e esse valor passa para cá. Então fica que RE é 1 divididos por 6,9286 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos fazer então 1 dividido por 6,9286 vezes 10 elevado a menos 4. O resultado dá 1,44 quiloohms. E como a gente já tinha visto, a resistência equivalente é sempre menor do que o menor resistor do circuito, ou seja, o menor é 1,6, a resistência equivalente deu 1,44 quiloohms. Ótimo, então o item 1 já está feito. Vamos calcular agora o item 2, a tensão nos resistores e a corrente. A tensão nos resistores a gente já sabe, né? Todos os resistores estão em paralelo, portanto todos têm 28 volts. Preciso calcular a corrente em cada um. Então, corrente no resistor 1 é tensão 1 dividido pela resistência 1. Ou seja, 28 divididos por 1.600. E aí eu acho que I1 dá 17,5 mA. E 2 é tensão 2 divididos pela resistência 2. Como estão todos em paralelos, a resistência 2 é 28 volts e a tensão 2 é 28 volts e a resistência 2, 20.000 ohms. Que dá 1,4 mA. E a corrente 3 é a tensão 3 divididos pela resistência 3. 28 volts divididos por 56.000 ohms. Portanto, e 3 dá 28 divididos por 56.000. 0,5 mA. Opa. Se eu quiser saber a corrente total, tem duas formas. Ou eu somo tudo, ou eu acho a corrente aqui na resistência equivalente, no circuito equivalente. Vou somar tudo. 17,5 mais 1,4 mais 0,5 dá
19,4 miliampere. Achei que o valor é 19,4 miliampere. Caso a gente queira conferir, posso calcular a corrente total nesse circuito equivalente aqui, nesse circuito aqui. Então, calculando naquele circuito, a corrente total é a tensão do equivalente divididos pela resistência equivalente, que é 28 volts divididos por 1440. 19,4 miliampere. Batendo o resultado. Por último, falta apenas a gente calcular a potência dissipada nos resistores e no equivalente. Então, vou colocar aqui o valor da corrente que a gente achou. Aqui é 17,5 miliampere. O I2, 1,4 miliampere. E o I3, 0,5 miliampere. Porque eu vou precisar deste valor para calcular a potência. Potência no resistor 1 é tensão 1 vezes a corrente 1. A tensão 1 tem 28 volts e a corrente 1, 17,5 vezes 10 elevado a menos 3. Dá 0,49 watt. Potência 2. Tensão 2 vezes a corrente 2, que é 28 vezes 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Zero 0,0392. E a potência 3 é tensão 3 vezes corrente 3. 28 vezes 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Isso dá 0,014 watts. Portanto, a potência total $392 mais a potência total dá 543,2 miliwatts. Outra forma de calcularmos é calcularmos a potência aqui do equivalente. A potência do equivalente é a tensão do equivalente vezes a corrente do equivalente. A tensão do equivalente é de 28 volts e a corrente do equivalente 0,000.
Vou colocar em milha. 19,4 vezes 10 elevado a menos 3. Quinhentos e 543,2 miliwatt. Batendo o resultado. Por último, pessoal, a gente vai aprender a equação do divisor de tensão. Então, o divisor de tensão, em diversos circuitos, é solicitado o cálculo do divisor de tensão. Você pode, duas coisas, ou decorar a fórmula, o que eu não recomendo. Eu nunca decorei a fórmula do divisor de tensão, porque é mais uma coisa para a gente decorar. Eu prefiro entender a fórmula e aí, quando eu preciso, eu faço a dedução dela, porque com as ferramentas que a gente tem, temos completas condições de fazermos a dedução dessa fórmula. Vamos lá. Aqui eu tenho um circuito de divisor de tensão que é o circuito em série. Por que eles chamam de divisor de tensão? Porque parte da tensão da fonte vai ficar em V1 e parte da tensão da fonte vai ficar em V2. Então, esse circuito é um circuito em série, portanto eu tenho uma corrente IT, corrente total. Se eu quiser calcular a corrente total, eu faço tensão total divididos pela resistência equivalente, como vocês já aprenderam. A resistência equivalente, como eles estão em série, eu faço R1 mais R2. Portanto, este é o valor da corrente. Algebricamente, a corrente vale VT divididos por R1 mais R2. E aí, o que eu faço se eu quiser calcular a tensão que ficou sobre R1, ou seja, a tensão dividida para R1? Eu sei que tensão é resistência 1 vezes a corrente 1. Ótimo. Vou calcular aqui então. Tensão 1 é resistência 1 vezes a corrente 1. A corrente 1 é a corrente total. Então, no lugar da corrente total, eu vou trocar por essa equação aqui. Fica R1 vezes VT sobre R1 mais R2. E se eu quiser calcular a tensão 2? Tensão 2 é resistência 2 vezes a corrente 2. Então, resistência 2 vezes a corrente 2. A corrente 2 é a corrente total. Então, eu vou trocar I2 por I total. E a corrente total é essa aqui. Então, fica R2 vezes tensão total divididos por R1 mais R2. Então, perceba que isso aqui, em vermelho, é a corrente e a padrão para os dois. Então, se eu quiser saber a corrente, a tensão no resistor 1, eu só coloco aqui o R1. Se eu quiser saber a tensão no R2, eu coloco aqui o R2. É isso que as pessoas chamam de circuito divisor de tensão, que é mais uma equação para vocês decorarem. Na minha opinião, não é necessário. Com tudo que você sabe, principalmente sabendo a lei de Ohm, vocês conseguem deduzir essa equação. O que eu quero que vocês lembrem dessa aula? Só fazendo um pequeno resumo aqui. Nessa aula, eu preciso que vocês identifiquem quando que um resistor está em série e quando que ele está em paralelo. Um resistor estará em série quando a corrente que passa em um resistor é a mesma que passa no outro resistor. E quando que eles estão em paralelo?
quando que a corrente em um dado nó, ela se divide e depois, logo em seguida, elas se encontram, fazendo com que os dois resistores tenham a mesma tensão. Isso é muito importante da gente decorar. Então não se esqueçam, em um circuito em série, I1 é igual a I2. E a tensão, se eu somar V1 com V2, vai dar a tensão da fonte. Já no circuito em paralelo, se eu somar I1 mais I2, dá a corrente total. E se eu somar V1 é igual a V2, ou seja, no circuito em paralelo eles têm a mesma tensão e as correntes somam. Outra coisa que vocês precisam decorar é como que a gente calcula a resistência equivalente. A resistência equivalente, no circuito em série, eu faço R1 mais R2. No circuito em paralelo, eu faço que a resistência equivalente ela tem duas formas. Eu posso fazer R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. Isso fazendo com dois resistores. Ou, se eu quiser fazer vários resistores ao mesmo tempo, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. Nos dois circuitos, tanto na potência no circuito equivalente quanto no circuito em série, eu somo a potência de todos os elementos para achar a potência total. E é só.